Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo à segunda aula da Maratona Empreenda na Arte. Ontem a gente já conversou sobre autoconhecimento, sobre os nossos pontos fortes e hoje nós vamos ter um conteúdo ainda mais incrível. Estou muito feliz que você está aqui de novo, que você está interessado em mudar a sua percepção e transformar a visão que você tem sobre a sua arte. E aí, ontem, né, hoje a gente estava conversando assim, o que que a gente aprendeu ontem? Ontem a gente aprendeu o que que significa coerência, que fala sobre equilíbrio, harmonia e conexão, que o autoconhecimento é um fundamental para que eu saiba o que e como eu devo falar sobre mim, né, para os outros, e de forma coerente, né, claro, que a minha arte, ela deve me motivar a acordar todos os dias, ela tem que ser minha motivação para eu realmente conseguir trabalhar e viver disso. Empreender tem que ser um meio de a gente conseguir alcançar nossos objetivos, para a gente conseguir levar a nossa arte onde a gente quiser, e que é importante se perguntar também o resultado que a gente espera com todo. Lembra do finalzinho do desafio lá, que eu falei assim, para você mensurar sempre qual é o resultado que você espera? Porque é muito importante, sempre quando a gente empreende ali um esforço, a gente saber, ter na nossa mente qual que é o nosso resultado esperado, porque senão a gente vai se contentar com qualquer resultado, gente. A gente não quer isso, a gente quer que a gente consiga alcançar os nossos resultados e que a gente realmente quer. Então, é importante a gente ter em mente o nosso resultado para a gente conseguir alcançar aquilo ali e visar aquilo ali no objetivo final. E aí, só para lembrar também as nossas regras não negociáveis. Lembra que a gente fez um combinado? Que a gente tem esses 3 combinados aí para a gente não esquecer? Então, hoje a gente vai falar ele de novo. Primeiro de tudo, primeiro combinado é que ser artista também significa ser próspero e bem-sucedido nos negócios. Então, a gente não tem esse negócio aí de que burocracia não é para artista, que artista é pobre, que artista não dá certo. Não tem isso. Ser artista também significa ser próspero e bem-sucedido nos negócios. Ponto. Segundo combinado que a gente fez, estilo próprio vem com o tempo. A gente precisa começar hoje da forma como a gente pode, com o que a gente tem, porque estilo é uma construção, é uma coisa que a gente vai construir ao longo do dia. Se a gente for esperar para ter estilo, a gente vai ficar esperando para sempre. Então a gente tem que começar hoje. E o terceiro combinado que a gente fez é que a gente tem que se comparar somente conosco, né? Então eu só devo me comparar comigo mesmo. O resto é inspiração. Eu não vou me comparar com a pessoa, porque aquela pessoa ali, ela tem uma bagagem diferente, tem uma história diferente, e eu devo comparar comigo mesmo, porque eu sou a minha própria referência. Então, hoje eu sou melhor que fui ontem, e amanhã eu vou ser melhor que fui hoje. E assim é que tem que ser a minha comparação. Você tem que comparar comigo mesmo. E essas são as nossas regras não negociáveis. Espero que você ainda acredite nelas, porque a gente vai precisar ter essa motivação, acreditar realmente que a gente é capaz, né, de chegar onde a gente quiser. E aí, como que você precisa sair dessa aula de hoje, né? Como que você vai sair dessa aula de hoje? Você vai conhecer um pouco mais da jornada do seu cliente, a gente vai conhecer mais o seu cliente, a gente vai conseguir identificar como melhorar essa experiência, como que a gente vai conseguir entregar melhores produtos, melhores experiências para os clientes certos, isso que é muito importante. E atuando também de forma autêntica. Esse que é o combinado dessa aula de hoje, esse que vai ser o output, a saída da aula de hoje, beleza? E aí, vamos começar já esclarecendo o que que é a jornada do cliente. A jornada, ela consiste em todos os pontos de contato que o seu cliente passa com o seu negócio. Então, ela começa no início, né, no primeiro contato. Ah, eu conheci o trabalho. Esse conhecer, ele pode ser no Instagram, enfim, qualquer fonte aí, qualquer canal, e vai até o pós-venda, então, o relacionamento após a venda que você vende o seu trabalho para a pessoa. Então, tem vários pontos de contato que o seu cliente tem com o seu trabalho e essa é a jornada dele. Então, é todos esses processos que ele passa junto com o seu produto, o seu trabalho. Mas assim, antes de a gente realmente pensar, quais são os pontos de contato que ele tem comigo? Eu quero que você conheça um pouco mais sobre quem é o seu cliente, para a gente conseguir pensar na jornada ideal para cada cliente. E aí, provavelmente sim, né? Você já deve ter ouvido falar sobre persona, público-alvo, esses conceitos variados aí de, enfim, pessoas, de clientes, né? Mas aqui a gente vai se aprofundar um pouco nas pessoas, né? Eu gosto desse conceito de persona, ele traz, assim, algumas coisas positivas para a gente, mas eu quero que a gente pense um pouco mais nas pessoas que realmente são ali os nossos clientes. Porque, assim, cada cliente é uma pessoa, e cada pessoa
Tá escrito errado. É um conjunto de sentimentos, de atitudes, de expressões diferentes. E a gente não consegue resumir, né, tudo em um avatar, assim, que tem uma idade, uma localização, uma profissão, etc. É muito difícil. Mas a gente consegue ali entender um pouco mais os sentimentos. É isso que eu vou apresentar para vocês hoje, né? Mas é muito, muito importante que a gente entenda que cada cliente é uma pessoa e cada pessoa se comporta de uma maneira diferente, tem os sentimentos e percepções de forma diferente, né? E aí eu vou apresentar para vocês hoje o conceito do mapa da empatia. Ele é uma forma de a gente conhecer um pouco mais nosso cliente, mas não só assim, o nome, a idade, etc. Mas sim o que que ele pensa, o que que ele sente, o que que ele vê, escuta, o que ele fala, faz, para a gente realmente conhecer mais do nosso cliente e conversar com ele e entregar o melhor conteúdo para ele, porque é o que ele quer, é o que ele precisa, para conseguir suprir as necessidades dele e também sanar as dores e as dificuldades. Então, né, nesse mapa da empatia, a gente leva em consideração tudo isso, né? Então, os fatores que levam essa pessoa, essa persona, a ser uma pessoa de fato. E aí eu vou mostrar para vocês agora o framework, uma palavra chique, né? Essa tela aí, que é o mapa da empatia, basicamente. Então, o nosso cliente está aqui no meio, olha que bonitinho, nosso cliente aqui. E aí, eu quero que você, a gente pode preenchendo junto aqui, mas eu quero que você, você pode imprimir esse material, ou você pode ir rabiscando primeiro, depois passa para cá. Porque o que acontece, muitas vezes a gente tem mais de um perfil de cliente, mais de um tipo de cliente que tem para determinados tipos de produto que a gente tem no nosso trabalho. Então, faz sentido sim a gente ter mais de um, né? Muito dificilmente a gente vai ter só um. Mas, se quiser começar só com um, também não tem problema. Então, quem é essa pessoa, qual que é a idade, porque isso faz diferença, é muito legal também a gente colocar o nome, para a gente trazer essa pessoalidade para a pessoa, né? Senão a gente não consegue identificar ali quem é. Então, o que que é essa pessoa, né, na rotina dela? Vamos conversar aqui. Então, eu sou uma pessoa que eu vendo quadros de placas de maternidade. Então, eu sei que o meu cliente, uma das minhas clientes são mulheres grávidas, que estão grávidas, ou que pretendem ficar grávidas, mas vamos pensar aqui nas mulheres que já estão grávidas, né? Então, o que que essa mulher que está grávida, ela vê? Ela vê muito estímulo visual em relação a preparar, né, o quarto do bebê, muitos negocinhos de compra. Ela também tem muitos tipos de padrão de cor também, né? Então, tipo assim, azul para menino, rosa para menino. Então, ela vê muitos estímulos visuais. E aqui é importante que a gente liste o máximo também possível dentro da realidade da pessoa ali. O que que essa pessoa, essa mulher que está grávida, pensa e sente? Ela pensa que a vida dela vai mudar depois que ela tiver o bebê. Ela está se sentindo com as emoções à flor da pele, ela está muito instável, ela está tá precisando de apoio, acolhimento, enfim, né? Vários sentimentos que ela pode ter ali. O que que ela fala e faz aqui embaixo? Então, ela busca ali, né, ela se comporta de uma forma que ela está querendo economizar, por exemplo. Então, ela está falando para as pessoas que ela está grávida e que ela, enfim, tem que ter esse contexto. Eu realmente não sei muito bem explicar o que ela faz, porque eu não faço parte de maternidade, mas o que que ela fala e faz? Então, a gente precisa entender realmente isso. E o que que ela ouve também? Então, ela pode ouvir tanto da forma como ela enxerga muitas coisas, ela pode ouvir julgamentos de outras pessoas, quais programas, documentários, enfim, tudo isso que ela ouve de outras pessoas, para que influencie ali na tomada de decisão dela. E aí também quais são as necessidades que ela tem. Então, por exemplo, em relação ao nosso trabalho mesmo, né? Quais são as necessidades? Ela quer suprir a necessidade dela de ter por exemplo, um quadro que represente de fato quem ela é, o sentimento da família e tal, quais são as dores e dificuldades. Enfim, a gente tem várias dificuldades que ela tem aqui, e isso faz com que a gente, quando a gente olha, né, esse quadro todo, a gente se coloca um pouco mais no lugar dela, porque eu passo a deixar de pensar só num quadro que é apenas um quadro de maternidade,
e passo a transformar, tentar englobar essa realidade de formas diferentes. E aí você já consegue pensar em vários tipos de conteúdos, de como que você consegue abordar essa realidade de formas diferentes, a fim de trazer também o seu produto, e como que o seu produto consegue trazer, por exemplo, o acolhimento, a necessidade que ela tem nesse momento da vida dela, né? E isso eu tô falando só para uma porta de maternidade, mas eu posso ter vários outros tipos de produtos, beleza? E esse aqui é o mapa da empatia. Preencha aí com o perfil que você tem, que você identifica ser o seu cliente. Se você não imagina qual que é, dá uma olhada nas pessoas que compraram seus produtos já, faz com base nisso, e depois você pode pensar, por exemplo, qual que seria a pessoa ideal. Então, como que seria a pessoa que eu desejo atingir? Então, você pode fazer também esse mapa para esse tipo de pessoa. E aí, uma dica, na verdade, assim, gente, é uma dica, mas é basicamente tudo. Você precisa conversar com as pessoas, você precisa não só conversar, mas passar a prestar muito mais atenção no que as pessoas falam com você, ser um bom ouvinte. Uma pessoa que é um bom vendedor, ela também é uma boa ouvinte. Então, a gente precisa entender o que a pessoa, quando a pessoa conversa com a gente, ela está passando várias mensagens, então a gente precisa entender o que ela está passando para a gente, quais são as percepções, as ideias, e conversar com elas é uma das principais formas de a gente conseguir descobrir mais sobre ela. Então, se você também não está com essa dificuldade aí, né, de fazer esse mapa, pega os seus clientes antigos, pega um cliente que você tiver e conversa com ela, conversa para entender qual que é a realidade, o que levou ela a comprar, por que que ela acha ali, enfim, do seu produto, enfim, converse. Essa é uma solução, enfim, para muitas outras coisas, não só para o mapa de empatia, mas para muitas outras coisas dentro da jornada do seu cliente. E é muito importante ter essa comunicação aberta. Beleza, a gente já entendeu um pouco mais do nosso cliente, a gente já entendeu os sentimentos dele, o que ele vê, o que ele pensa, o que ele fala. E agora, como é que eu vou definir a jornada desse cliente? E agora a gente vai precisar entender um pouco esses caminhos que ele percorre nesse processo de venda, né? Então, desde o momento que ele me conhece até o momento final da venda e até o depois da venda. Então, como que a gente vai conseguir? A gente vai agora identificar o estágio de cada, né? A gente vai conseguir identificar o estágio de cada etapa, assim, né, do processo de venda, e aí então vai conseguir pensar em quais tipos de conteúdos, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar em cada uma dessas etapas. Então, vamos começar. Se prepara aí, esteja com o coração aberto, para a gente vai falar um pouquinho mais de coisas técnicas de vendas. E esse daqui é um conceito chamado funil de vendas. Esse conceito que eu trouxe para vocês é um conceito adaptado de um funil de vendas chamado funil do pirata, que tem umas siglas muito legais que fazem o som de pirata. E eu adaptei ele para um pouco para nossa realidade, porque era mais útil para a gente, né? Tem muita coisa que a gente vê na internet que não é necessariamente muito aplicável para nossa realidade. Então, eu trouxe aqui, simplifiquei em 4 etapas, e esse daqui é o processo que o nosso cliente passa com a gente. Então, a gente consegue ver um funil. Por que é um funil? Porque nem todo mundo que chega, se você já fez orçamento para as pessoas, você vai entender o que eu estou falando. Nem todo mundo que pede um orçamento fecha. Isso porque tem uma conversão. Então, as pessoas entram no funil, então a parte da boca do funil, né? Ela entra e ela vai afunilando, porque a quantidade de pessoas vai diminuindo. Então, se eu tenho 10, aí na parte de baixo eu tenho 5, aí na parte de baixo eu tenho 2, na parte de baixo eu tenho 1. Então, sempre vai diminuindo, porque nem todo mundo, o nosso objetivo é sempre aumentar essa conversão, é realmente que o maior número de pessoas que entre converta para vendas, né? Que a gente consiga vender para o máximo de pessoas, que a maioria das pessoas que a gente mande um orçamento, aceite o nosso orçamento. Esse é o nosso objetivo. E esse é o que a gente busca realmente enquanto empreendedores ali, né? E aí é muito importante a gente entender as etapas do funil, porque nisso a gente vai conseguir entender as dores do nosso cliente e como que a gente consegue melhorar o nosso conteúdo em cada uma dessas etapas, o nosso relacionamento com as pessoas ali que estão interessadas com o nosso produto, enfim. E aí a primeira etapa é de atração, então o nosso cliente ele chega até nós, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a de conversão, então é o momento que essa pessoa se torna uma cliente. Esse é o momento chave, digamos assim, né?
O terceiro momento é o momento da retenção. Então, eu converti ele como cliente, agora eu quero reter ele comigo, eu quero que esse cliente compre mais vezes comigo e quero que ele seja fidelizado. E o quarto momento é o momento da recomendação. Então, além dele ser fidelizado, eu quero que ele me recomende para outras pessoas. E é muito legal porque tudo isso está muito interligado. E até uma curiosidade que eu queria falar com vocês a maioria dos meus projetos, eles são por recomendação. As pessoas indicam o meu projeto para outras pessoas e vão indicando, e eu vou conseguindo fechar. Isso porque eu prezo muito, né, pelo conteúdo de atração, obviamente, mas também pela retenção dos meus clientes e no relacionamento que eu tenho também com eles. Então, todo o processo de venda deles comigo, né, da experiência, desde fechar o projeto até enfim, o executar o projeto e o pós-venda são pensados justamente para poder prover a melhor experiência para eles. E a fim, né, deles que eles me recomendem para as pessoas que eles conhecem. Então, esse é o funil. Agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre cada uma das etapas. Primeira etapa, meu copo do Mickey. A primeira etapa é a atração. E aí, como ela é a maior parte do funil, a parte inicial do funil, está atraindo a maior quantidade de pessoas. E aí, as pessoas precisam entender o que você está falando, você precisa gerar conexão. O foco nesse conteúdo, né, no conteúdo de atração, é gerar conexão e relacionamento. As pessoas precisam olhar o seu conteúdo que você está fazendo ali e se conectar com elas. Se conectar, lembra que a gente estava falando das dores, das necessidades? As pessoas precisam sentir que você está falando para elas. Então, por exemplo, a mulher que está grávida, ela precisa sentir algum tipo de acolhimento, por exemplo, que é uma dor, que é uma necessidade dela. Então, a partir do momento que ela sentir isso no seu conteúdo, ela vai se conectar. E aí você começa também a gerar uma entrega e começa a entregar, na verdade, uma expectativa para a sua audiência, né? Então, você está falando de coisas de acolhimento, você começa a gerar a expectativa de cada vez mais acolhimento para essa pessoa. E aí é importante que você vá pensando, vá evoluindo nas etapas do funil para conseguir suprir a necessidade e atender essa expectativa da audiência. E aí é muito importante que nessa etapa de atração a gente se atente muito aos canais. Então, por exemplo, hoje muitas pessoas se concentram apenas no Instagram. E assim, gente, o Instagram é uma ferramenta ótima, tem mais visualização? É, mas a gente precisa buscar outras plataformas, outras formas de ter novos clientes. Então, quais canais hoje você tem para buscar novos clientes? Se reflita, assim, como que você consegue aprimorar essa forma desse primeiro contato? Então, entenda como o seu trabalho se encaixa em outras plataformas e vá buscando isso. E aí, uma observação para essa fase de atração, gente, é assim, teste muito. Porque muitas coisas, a maioria das coisas na vida do empreendedor é teste, porque a gente vai entendendo, isso aqui não funciona, isso aqui funciona e vai aprendendo. Mas nessa etapa do funil de atração é onde a gente vai testar realmente, de fato, se um determinado tipo de conteúdo está suprindo a necessidade desse cliente ou não, ou está gerando mais, sei lá, engajamento ou não. Então, esse é o momento de a gente testar, beleza? E aí, a segunda etapa é a etapa de conversão. A gente tem uma ambulância passando aqui, peraí, deixa eu pausar. Beleza, passou aqui. Agora a gente vai entender a segunda etapa, que é a etapa de conversão, que é o momento em que uma parte da sua audiência, das pessoas que foram atraídas para o seu conteúdo, se tornam clientes. Então, nesse momento, que é o momento que elas se tornam clientes, você tem que pensar em fornecer a melhor experiência de compra, né? Então, desde o momento que ela decidiu se tornar cliente, então, utilizando esses CTAs, que se chama Call to Action, ou chamada para ação, que, na verdade, é você convidar essa pessoa a tomar algum tipo de atitude, por exemplo, peça um orçamento, feche já a sua parede, enfim, e também utilizar gatilhos, né, de exclusividade e coisas do tipo para conseguir realmente que essa pessoa tenha a melhor experiência e que ela sinta que ela fez a melhor escolha possível, escolhendo o seu produto, e que você conseguiu suprir todas as expectativas que ela tinha quando você fez o primeiro contato ali, quando você atraiu essa pessoa para o seu conteúdo, para o seu produto, para o seu serviço.
Beleza? Então, essa é a etapa de conversão, né? Essa etapa você tem que focar realmente na experiência de compra, no relacionamento ali com ela. Para depois, na terceira etapa, na hora que você quiser reter essa pessoa e fidelizar essa pessoa como você, como seu cliente, né? Você tem que focar ainda mais em qualificar o relacionamento com ela, né? De ter uma conexão do seu cliente com a sua marca. Essa pessoa, ela precisa olhar para sua marca e falar, caraca, eu me identifico muito com esse conteúdo, com esse produto, e eu quero estar aqui sempre. Sempre que tiver uma coisa nova, eu vou querer comprar. E aqui também vale muito essa questão da nossa inovação, né, enquanto artistas, né, de a gente buscar realmente fazer coisas novas, ir entendendo novas necessidades do cliente e sempre trazendo aquele algo a mais para a pessoa se sentir, caraca, essa coisa que eu não tenho é nova. Por mais que seja, por exemplo, muito parecido visualmente, tem uma funcionalidade diferente, tem uma coisa diferente que eu quero. Então, sempre trazendo, buscando ter esse algo a mais e tendo esse relacionamento e essa conexão com a marca. Por exemplo, você pode tratar as pessoas que compram um produto seu de uma forma diferente, né? Tipo, Cria Lovers, estou inventando aqui, né? Tipo assim, as pessoas que compram os produtos do Cria Cris são Cria Lovers. Então, você consegue gerar ali uma conexão, elas se sentem especiais. Caraca, eu sou uma Cria Lover, nossa, eu adoro isso. Enfim, gente, é uma ideia aqui, não precisa ser necessariamente um nome, mas isso são formas de você gerar conexão com as pessoas, né? E a última etapa é a etapa de recomendação, que é a etapa na qual realmente seu cliente se torna um defensor da sua marca, do seu trabalho, e te recomenda para outras pessoas. Então, nas etapas anteriores, que você focou muito no relacionamento, você focou muito na experiência da pessoa, agora você vai precisar ter uma atenção ainda mais especial nesse relacionamento pós-venda. Então, sempre pedindo feedback para garantir que toda a experiência até o fim seja positiva para ele e que ele consiga recomendar isso para outras pessoas, né? Então, muitas vezes, né, os conteúdos lá de atração, eles vão servir também para as pessoas que estão em recomendação, porque elas vão sempre lembrar, caraca, é verdade isso, e vão recomendar para outras pessoas. Então, aqui a ideia é que você analise cada uma dessas etapas, cada uma das etapas do funil, da jornada do seu cliente, então, desde quando ele é atraído, que ele consegue se tornar seu cliente, que ele é retido, né? Ele retém, ele é fidelizado, até o momento que ele recomenda também o seu produto, o seu serviço para outras pessoas. E aí a ideia é a gente pensar o que a gente consegue falar, sobre o que eu devo falar em cada uma dessas etapas. E aí também, né, vamos pensar justamente sobre isso. Quais são os melhores conteúdos para quais etapas? Então, sabendo mais do seu cliente, né? Então, a gente falou sobre o mapa de empatia, a gente sabe mais do que ele passa, a gente já entendeu quais são os contatos que esse cliente tem junto com a gente já consegue ter muito mais fácil, uma visualização muito melhor, quais estratégias a gente tem que ter, de quais tipos de conteúdos que a gente tem que abordar em cada uma das etapas, né, nos nossos pontos de contato, nas nossas redes sociais, enfim. E aí, novamente, vou frisar aqui para a gente evitar depender de apenas um canal, né? Então, não depender apenas do Instagram, tenta no WhatsApp, tenta no Telegram, tenta no YouTube, tenta em lojas, marketplaces, né, que são lojas que abrem espaço para as pessoas venderem lá, enfim. Evite depender de apenas um canal para gerar o seu conteúdo e foque no relacionamento, na experiência das pessoas e como que você consegue trazer de forma autêntica, né? Porque aí a gente vai falar isso aí agora, de forma autêntica, como que eu consigo trazer a minha marca, a minha pegada de conteúdo para cada uma dessas etapas. E aí, essa que é a pergunta, né? Como que eu consigo fazer esses conteúdos de forma autêntica? A autenticidade, que é essa questão de nós sermos muito transparentes, né? Sermos coerentes, a gente conseguir mostrar muito de quem a gente é, não ter muito medo, né? De mostrarmos a nossa expressão, né? A nossa essência. Essa autenticidade vai ser basicamente assim, muito do que vai te diferenciar das demais pessoas que trabalham no mesmo nicho que você. É sobre a gente conseguir de fato construir essas conexões e relacionamento também com as pessoas de uma forma honesta, porque as pessoas que estão ali envolvidas com a gente, que serão atraídas, elas serão atraídas porque a gente por um conteúdo que representa, de fato, quem nós somos enquanto artistas, né? Então, não é só pela arte, mas a forma como a gente representa a nossa arte. Então, a autenticidade, ela é
é o nosso cartão de visita, é a forma como a gente vai se diferenciar das demais pessoas que trabalham no mesmo nicho, que fazem, sei lá, às vezes exatamente a mesma coisa que a gente. Mas não é exatamente porque eu trabalho com autenticidade, eu me diferencio e eu tenho a minha marca, a minha forma de trabalhar. E aí, eu quero fazer uma reflexão aqui para você, ainda mais sobre a autenticidade. O que você produziria e sobre o que você falaria se não se preocupasse com os julgamentos? Essa é uma pergunta que eu me fiz esses dias, porque muitas vezes a gente se vê, às vezes, limitado, né? Ah, eu preciso fazer isso porque dá certo. E aí você vê que pessoas, né, que dão resultado, fazem isso, eu preciso fazer. Mas você, se você... O que você faria se você não se preocupasse com o julgamento? Ah, não preciso me preocupar com o que se eu tenho que vender, sabe? Bom, isso é a sua essência, isso é a sua autenticidade. Eu quero que você tente sempre, né, pensar nas suas forças. O que você consegue trazer de força para você conseguir mostrar o seu trabalho de uma forma autêntica e não esquecer, obviamente, né, porque a gente também está falando de uma empresa, a gente está falando de um negócio, a gente está falando de um empreendimento que precisa crescer. Então, o que você consegue aproveitar para mostrar na sua essência seu trabalho de uma forma autêntica, mas sem esquecer de que você precisa mostrar conteúdos focados no cliente, que você consiga reter esses clientes, que você consiga converter esses clientes. Então, eu quero que você reflita dessa forma, que você pense, o que eu deveria fazer, se dependesse apenas de mim, o que eu faria? E como que você faria isso? E aí, para encerrar essa aula de hoje, que hoje a gente falou muita coisa, eu imagino que vocês devam estar aí com a mente borbulhando. Amanhã nós vamos aprender a analisar um pouco mais esse mercado que a gente está inserido, esses nichos que a gente está inserido. A gente vai analisar um pouco melhor. A gente também vai entender como que eu devo planejar um novo produto, para eu não me confundir. Então, eu quero fazer um novo produto, será que eu devo? Então, vamos entender um pouquinho melhor. E também sobre essa questão de rotina e planejamento, que é uma coisa muito importante na vida do empreendedor, não é mesmo? Então, isso que é o nosso conteúdo de amanhã, quarta-feira, é o nosso último dia de maratona, meu Deus, está muito perto, assim. E daqui a pouquinho já vamos lançar o curso para artistas coerentes, autênticas e visionárias. Ontem a gente já falou de coerência, hoje falamos de autenticidade, amanhã nós vamos falar sobre visão. E toda essa maratona está sendo uma grande porta de entrada aí para o empreendedorismo na sua vida. E para também não terminar hoje sem um desafio, eu quero te desafiar a conversar com pelo menos três pessoas que você se relaciona. Pode ser cliente, admirador da sua marca, pessoas interessadas, enfim. Eu quero que você converse com essas 3 pessoas e busque se aprofundar no comportamento delas. Usa lá o quadrinho do mapa da empatia e tenta entender os sentimentos delas, o que elas ouvem, o que elas veem, o que elas fazem. E também utilize essas perguntinhas que eu coloquei aí embaixo para se guiar um pouco. Então, com quem que eu estou dialogando, né? Como que é o perfil dessa pessoa, a personalidade? Quais sentimentos e ações e percepções estão envolvidas? E o que eu aprendi sobre essa conversa? Então, pensa também qual foi o resumo e o que você consegue fazer em relação a isso. Porque se você conversar e não extrair nenhum tipo de resultado em cima disso, não vai ser uma conversa útil. Então, tente pensar o que eu aprendi nessa conversa e o que eu já posso aplicar do meu aprendizado. Pense dessa forma. E aí, para não esquecer a nossa aulinha, eu queria entender o que você aprendeu hoje. Hoje foi um conteúdo muito extenso, a gente falou sobre vendas aqui. Eu quero que você poste aí nas suas redes sociais, seu Instagram, o que você achou da aula de hoje. Use a hashtag Maratona Cria Crise, me marque também no Cria Crise para eu ver. E eu quero muito ouvir o seu feedback, né? Para você me dizer o que você achou da aula de hoje, porque eu quero realmente melhorar a sua experiência, você que está aí, no meu processo, né? Vamos dizer assim. Então, eu quero realmente melhorar a sua experiência comigo. Então, por favor, me diz o que você achou da aula. E amanhã é dia 28, amanhã é um dia intenso. Porque amanhã a gente tem aula e também tem live às 4 horas, que eu vou falar sobre essa visão do empreender na arte. Porque a gente precisa ter uma visão de negócios empreendendo na arte. E também vou tirar as dúvidas sobre o lançamento do curso, o curso para artistas coerentes, autênticas e visionárias. Então, eu espero você amanhã. Até lá!